Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Vamos continuar com o nosso treinamento de normas da Corregedoria TJ São Paulo 2025, legislação interna. E como eu digo sempre em meus treinamentos, voa, menino, voa, menina. Maravilha, um recadinho para nós nos mantermos motivados. Essa questão aqui é de 2021, vamos brincar com ela, já tem questão desatualizada e o importante é saber por que está desatualizada. Questão de número 60, considerando o disposto nas normas da Corregedoria Geral de Justiça no tocante às correições, é correto afirmar. Então, o juiz corregedor permanente efetuará uma vez por ano, sempre no mês de dezembro, a correição ordinária, né? Aqui tá falando que é janeiro, mas a correição ordinária é no mês de dezembro. Em todas as serventias, repartições, essa A não seria, porque não é no mês de janeiro. Vamos explicando. A correição extraordinária pode ser realizada a qualquer momento, sim, e sem aviso prévio. Aqui já fala que é com aviso prévio. Correição extraordinária, sem aviso prévio, ok? Ela pode ser geral ou parcial, isso é verdade, conforme as necessidades e conveniência, mas é sem aviso prévio, logo a B estaria mesmo incorreta. Vamos para C. No caso de registros controlados exclusivamente por via eletrônica, não havendo relatórios de processo físico, o cartório ficará dispensado de apresentar os relatórios da pendência do sistema informatizado. Não é. Está modificando aqui as coisas, não é. Vamos para D, os estabelecimentos prisionais e outros destinados ao recolhimento de pessoas sujeitas à atividade correcional serão visitados mensalmente. A D é o gabarito, está bonitinha. Vamos para E aqui, ó. Em até 30 dias após assumir a corregedoria permanente em caráter definitivo, o juiz fará a visita correcional na unidade de sua corregedoria. Em até 30 dias, depois de assumir em caráter definitivo, o juiz fará a visita correicional. Tá bem bonitinho. Então, por que a D está errada? Os estabelecimentos prisionais e outros destinados ao recolhimento de pessoas sujeitos à atividade correcional de juízo serão visitados uma vez por ano pelo juiz corregedor permanente. Então, essas duas aqui. Vamos ver o resumo? O gabarito é mesmo A e... E olha aqui o resuminho. Então, a gente tem aqui, ó, em até 30 dias depois de assumir a corregedoria em caráter permanente, o juiz faz a visita correicional. Olha aqui, ó, em até 30 dias. Essa visita correicional é para verificar o saneamento, o funcionamento da unidade, exames, serviços, depende de edital e lança livro sucinto. Nos livros ele lança um termo sucinto. Agora veja, se o juiz assumir em caráter definitivo lá para o mês de novembro, a visita correicional prescinde. A correição ordinária prescinde a visita correicional. Isso aqui eita, dá um nó na cabeça, mas para a gente repetindo 10 vezes, a gente consegue atender aqui, ó. A correição ordinária vai ser anunciada por edital, com pelo menos 15 dias de antecedência. Aí o juiz corregedor permanente efetuará uma vez por ano, de preferência em dezembro, a correição ordinária. E ainda tem aqui também, ó, a função correção... Ó, correição ordinária, a até 60, anuncia 15 dias antes pelo AB, uma fiscalização prevista, uma vez por ano, nas repartições e estabelecimentos, e lança livro em termo próprio. Vou lançar. Conseguimos entender aquela aqui mais ou menos, gente, ó.
Gabarito é aí. Essa daqui não tem nada a ver, então. Os estabelecimentos prisionais e outros destinados ao recolhimento de pessoas sujeitas à atividade correcional de justiça serão visitados uma vez por ano. Eu passei por ela e nem lembrei, ó. Uma vez por ano, é uma vez por mês. Onde é que você está falando, Adalberto? Aqui da D, ó. Estabelecimento que tem recolhimento de pessoas visitado aqui está uma vez por ano, é uma vez por mês. Por isso só poderia ser o gabarito aí mesmo, não é? Aí. Vamos para a próxima aqui. Suponha que em apuração preliminar concluiu-se que Arturo e Xênia, ambos servidores públicos do Tribunal de Justiça, ocupantes de cargo e provimento efetivo, cometeram infrações cujas penas são respectivamente suspensão e demissão. Suspensão para Arthur, demissão para Xênia. Todavia, Xênia aposentou-se logo em seguida. Então, Xênia, que estava... poderia sofrer a demissão aqui, aposentou-se em seguida. E a gente pergunta, né? Situação, o que é correto a gente afirmar? Então vamos lá, a corregedoria poderá aplicar as referidas sanções a ambos servidores, sim, com base na apuração. Sem a necessidade de procedimento administrativo, aí tá viajando, né? A gente faz uma apuração preliminar, no caso quando não está identificada a autoria, e aí vem para a sindicância quando está identificada a autoria, e o processo administrativo quando pode resultar de demissão a bem do servidor do serviço público ou cassação de aposentadoria. Vamos para Arthur aqui, ó. B. Arturo deverá responder uma sindicância. Vamos ver qual que era a pena de Arturo. Arthur, a pena era suspensão. Sindicância, sim, bonitinho. E Xênia, um processo administrativo, sim. Podendo vir a ter a cassada sua aposentadoria, sim, mesmo que já tenha saído do serviço público, pode sofrer essa penalidade aqui, que é o gabarito, é a B. Agora vamos para C, então. Ambos servidores deverão responder à sindicância? Claro que não, a gente já tem falado disso. Vamos para D. Arthur deverá responder um processo administrativo? Arthur está respondendo pela suspensão, então é sindicância. Inverteu as ordens aqui na D, logo não seria. Aí, Arthur deverá responder uma sindicância? Sim, e Xênia não sofrerá pena de demissão? Aí... misturou aqui, só sobrou mesmo, com muita clareza pra gente, né? Sobrou mesmo a B. E aí tem um resumo aqui, gente, ó. Tanto a apuração preliminar como a sindicância, como o PAD, que instaura o juiz corregedor permanente em formato digital, comunica a Corregedoria Geral de Justiça. Olhe para o PAD agora, para o processo administrativo disciplinar. Os autos sempre serão distribuídos à Corregedoria Geral, independente da não interposição de recurso. No caso do PAD, a demissão, as penalidades são demissão, dispensa, demissão a bem de serviço público e cassação de aposentadoria. No caso da sindicância, quando a falta disciplinar, a pena tem de repreensão, suspensão ou multa. A apuração preliminar, a gente não define, está definida a autoria ainda. Ou avança, virando uma sindicância ou processo administrativo, ou a infração ou arquiva, né? Ainda mais esse detalhezinho, vale a pena prestar atenção. Reclamação física, digitaliza, aí tem 45 dias para retirar, ou vai para o lixo. Então, se a pessoa fisicamente ele faz a reclamação, então é vedado o peticionamento eletrônico nesse caso. Prazo dos procedimentos disciplinares corridos, são dias corridos, suspenso de 20 de dezembro a 20 de janeiro, férias forense. Servidor mudou de trabalho, pós-trabalho, processo vai para onde você for, meu querido. Corregedor Geral de Justiça avoca, instaura pedido, ou de ofício designa juiz corregedor processante. Está aqui outro detalhezinho que é bom a gente ler, porque já caiu em prova, ó, parágrafo 4. Nos procedimentos disciplinares decorrente de reclamação apresentada fisicamente após a instauração e a distribuição do procedimento, a unidade de tramitação digitalizará e juntará as peças devidamente categorizadas no sistema informatizado, concedendo 45 dias para retirada aí da pessoa, senão, sob pena de inutilização, é vedado o peticionamento eletrônico inicial, nesse caso. No tocante à movimentação dos autos, questão 62, quais são os prazos aí em relação à execução de atos processuais e a conclusão dos autos? Então já tem até a musiquinha aí, você que já pesquisou nas minhas pastas. A conclusão dos autos é em um dia e a execução dos autos
Execução dos atos processuais em 5 dias. A conclusão dos autos, 1 dia. Execução dos atos processuais em 5 dias. É bem assim, é bem cantado. Aqui era para você ter decorado ali, ó. Então a gente tem os atos processuais. Tá o resuminho aqui, maravilhosamente. Veja que a autuação, conclusão dos autos é 24 horas, 1 dia. Já a execução dos atos processuais em 5 dias. Os autos não podem passar mais que 200 folhas. 2 ou mais petições a gente pode fazer em um termo de juntada. Petição intermediária, objeto de difícil entranhamento. O escrivão confere, certifica, rola na presença do interessado e mantém a guarda até o final, a conclusão dos autos e 1 dia, execução dos atos processuais em 5 dias. Ofício de justiça, petição inicial a petição inicial, a denúncia vai lá para o ofício de justiça. Tarja colorida na posição horizontal. O processo não pode ficar parado mais que 30 dias. E aí segue, dá um print nessa telinha, vê se te ajuda em alguma coisa, menino, menina. Movimentação dos autos, ali no artigo 97, deverá ser feita a conclusão dos autos em 1 dia e a execução dos atos processuais em 5 dias. Deverá ser feita a conclusão dos autos em 1 dia e a execução dos atos processuais em 5 dias. Os juízes atenderão preferencialmente a ordem cronológica de conclusão para proferir a sentença ou acórdão. O escrivão também atenderá preferencialmente a ordem cronológica para a publicação e efetivação dos pronunciamentos judiciais. Entendeu? Continuamos. Essa questão está desatualizada, mas eu quero que a gente volte nela a ler. Sabe por quê? Porque foi atualizada as normas da corregedoria. E se você sabe o que foi, tá novo, é uma possibilidade de cair, né? Então, a respeito dos mandatos judiciais, aí tinha aqui, ó, o gabarito nesse caso aqui era essa aí, ó. Os mandatos de prisão não serão entregues ao ofício de justiça, mas encaminhados ao Instituto Ricardo Gambleton Daunt. Tá aqui, ó. Bem nesse cantinho aqui, ó. Tá vendo, ó? Os mandatos de prisão não serão entregues, mas isso aqui está desatualizada essa questão. Por que é importante saber? Veja, antigamente era o parágrafo único do artigo 8. E hoje, olhando lá nas normas da corregedoria, o artigo 108 está revogado e fala para você: os mandatos e contramandados de prisão e alvarás de soltura submetem a disposições constantes na seção 12 do capítulo 4. E a gente vai lá para o capítulo 4, veja. Artigo 406, incumbe ao escrivão, logo após a prolação da sentença ou decisão que decreta prisão preventiva, expedir e assinar os mandados de prisão, conforme hipótese. Então, o escrivão deve expedir e assinar, diligenciar com vista ao cumprimento do artigo 299 do processo penal. E aí vai, e aí segue, continua. Tá? Aqui no artigo 420, atualizadíssimo, os mandatos e contramandatos de prisão serão remetidos por correio eletrônico, enquanto no antigo 108 falava serão encaminhados. Agora não, agora é correio eletrônico diretamente ao Instituto de Identificação do Gambleton Daunt, que se incumbirá da remessa e dos demais órgãos competentes para o cumprimento. Então, envia para esse instituto, o instituto vai tomar as providências, comunicar a polícia, comunicar quem for, para cumprir, para o cumprimento desse ato processual. Artigo 64, aqui, ó, assinada alternativa aqui nos moldes, na norma da corregedoria, contempla consulta e movimentações processuais. Então, vamos lá. Sobre a consulta dos processos, será fornecida senhas partes para acesso à íntegra de seu processo eletrônico, juntamente com a citação ou quando solicitada, sendo vedada a retirada por meio do advogado constituído. E aí veja que essa daqui não é, porque o advogado também faz parte, né? Para consulta,
Ó, às partes será fornecida senha de acesso à íntegra de seu processo eletrônico, juntamente com a citação ou quando solicitada, sendo possível o requerimento e retirada pelo advogado. Inciso 2 do artigo 1226. A gente já viu que não seria. Vamos para o acesso aqui, o acesso à íntegra dos processos digitais que não tramitam sob segredo de justiça e a terceiro interessado será franqueado mediante senha de uso de senha pessoal intransferível, desde que comprove documentalmente o interesse pessoal no processo. Então, a gente está falando do acesso à íntegra do processo aqui. A terceiro interessado tá bem bonito. Poderia ser, ó, para consulta da íntegra dos autos digitais na internet, será fornecida senha de acesso a terceiros legitimamente interessados para os autos que tramita em sigilos, peritos, assistentes ou auxiliares de justiça nomeados nos autos de acordo com o tipo de participação no processo. Para mim, essa B aqui, ó, tá muito bonitinho. A B estava muito bonitinho. Vamos para C aqui, ó. Os processos que tramitam no sistema de processamento eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em segredo de justiça, só poderão ser consultados pelas partes e procuradores habilitados a atuar no processo. A gente sabe que sim, gente, mas não só as partes, Ministério Público, Defensoria Pública pode acessar, né, desde que habilitados ali, mas aqui só pelas partes habilitadas, não, o Ministério Público habilitado também pode acessar, não é? Para mim ainda tá um pouco vaga. Os defensores públicos, procuradores e membros do Ministério Público não vinculados ao processo, mas previamente identificados, poderão acessar todos os atos processuais? Sim. Defensor público pode acessar? Ó, nos processos eletrônicos, vamos para aí aqui, ó. É livre a consulta no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo as movimentações processuais inteiro o teor das decisões com votos, exceto os mandatos de prisão? A gente sabe que não. E o gabarito é mesmo AC. Olha lá, os processos que tramitam no sistema de processamento eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em segredo de justiça só poderão ser consultados pelas partes e procuradores habilitados a atuar no processo. Então, é AC mesmo e não a D aqui. Aqui tem um resuminho da gente falando do processamento eletrônico, do processo eletrônico. E um resuminho também da parte da consulta e movimentações. Veja que em segredo de justiça, quem acessa partes, procuradores habilitados. Veja que advogado, defensor, partes, Ministério Público também habilitado, acessa todo o conteúdo aqui, ó. Agora, é livre a consulta, movimentações de decisões, votos, acordos, mandado de prisão, tá? Então isso aqui cai bastante na prova, é importante a gente entender. Daqui a pouco tem mais, e essa semana vou me dedicar à revisão de normas da corregedoria, todo o teor de normas da corregedoria vai ser revisado, e conforme apareçam as diferenças aí, eu vou passar para vocês, tá?